Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço sobre J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fallers, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Recruz. Agora estamos de volta em casa, né? Tivemos uma aventura, uma live no meu outro trabalho aí da vida. E agora voltamos ao Hanamaru no áudio apenas, né? Pra quem não sabe, tivemos um vídeo bem bacana, né, Thiagão? Exatamente, Elias. Uma live bem bacana que a gente fez lá no seu job, né? O Alambrado, né? Um site bem bacana sobre de venda de camisas. A gente pôde fazer uma live lá falando sobre as camisas de J-League. Também acabamos falando sobre jogos e outras coisitas mais. Então foi bem bacana. Elias, já aproveita e já deixa o jabazinho já do seu job aí pra galera que não sabe. Pra quem não sabe, eu trabalho em um site de camisas de futebol para colecionadores. Tem de tudo que é tipo, seleção, times, camisa usada em jogo, camisas autografadas, camisa nova, camisa usável, tem camisa de tudo quanto é tipo, só não tem camisinha, mas quem sabe um dia, né? É só acessar lá alambradofc.com.br, Alambrado Futebol e Cultura no Instagram, fazendo jabazinho, né, Thiago? É isso aí, muito bom, cara, foi bem bacana. Então, galera, segue aí o Alambrado aí nas suas redes sociais, Instagram principalmente, né, onde acontece as lives de lá. E com certeza, se tiver mais um convite, a gente volta lá para falar sobre J-League assim que for possível, certo, meu chefe? Sim, senhor. E falamos seleção japonesa também, que eu quero fazer essa live bem bacaninha. Tiagão, tivemos a 9ª rodada aqui. Vamos direto para a 9ª rodada com alguns resultados. Essa completa, a 10ª foi incompleta. A gente vai explicar daqui a pouco o porquê. O Shimizu ganhou do Sapporo por 3-1. Nagoya meteu 6 no Urawa 6-2. Kashima 2, Sagan 0. Frontale 2, 8-0. Marinos 1, Reysol 1. Gamba 2, Yokohama FC 1. Kobe 1, Sendai 2. Hiroshima 1, Belmari 0 e Cereço e Tóquio ficaram no 0-0, Thiagão. Exatamente, dessa rodada 9 aí que aconteceu na semana passada, eu destaco não posso nem falar a goleada, né, mas a sapatada, né, que o Nagoya Grampus deu no Urawa Red 6-2 jogando em casa. A equipe do Nagoya jogando muito bem, um jogo atípico, né? A gente não vê o Nagoya jogando tão bem, a gente faz um bom tempo já, apesar que a equipe do Nagoya vem melhorando bastante em alguns jogos da temporada. Então, né, a gente falamos muito disso sobre a equipe do Nagoya, que é uma equipe que às vezes joga muito bem, às vezes não joga muito mal, é um pouco inconstante, mas esse jogo deu show 6-2 muito legal. E um jogo também bem interessante também, Elias, é que finalmente alguém parou, em aspas, né, algumas equipes favoritas ao título aí, né? Então a gente teve o empate do Reysol com o Marinos, que foi um resultado meio ruinzinho para a equipe do Marinos. O Frontale venceu o 8, que é o líder do campeonato, isso foi um bom resultado. E também tivemos um empate aí entre as equipes que estão tentando chegar, né, o quanto antes na equipe do Frontale. Então o empate entre Cereço e FC Tóquio por 0-0 são os destaques da roda 9, ao meu ver, meu querido amigo Elias Fallers. Maravilha, Thiagão. Indo para a rodada 10 aqui, só avisando aos nossos queridos que o jogo entre Sagan e Gamba Osaka foi adiado, porque alguns jogadores e comissão técnica do Sagan contraíram a Covid-19, né? E por isso o jogo acabou sendo adiado, né? Tem todo aquele protocolo que envolve aí riscos humanitários, né, Tirão? Exatamente, e por isso, né, até por uma questão de segurança dos próprios jogadores e também das outras equipes que estariam jogando contra o Sagan, o jogo contra o Gamba Osaka foi adiado, né, assim como também os jogos da rodada 11 e 12, né, então, teoricamente, até a rodada 12 o Sagan não joga, mas ainda tem que ter atualização para ver como que fica da rodada 13 em diante, além dos jogos que foram adiados aí das rodadas que vão passar até lá. E sabe quem que entrou em campo, mas não jogou, Thiagão? O Consadole Sapporo, né? Sapporo que levou uma sapatada no Esse que é o jogo que o Thiagão ele ficou triste e feliz ao mesmo tempo, né? Triste porque o Sapporo tomou uma piaba imensa, perdeu de 6-1, mas exato, feliz porque a joia brilhou novamente e anotou um double nesse jogo, né, Thiagão? Olha aí, um 6-1 incrível na mesma semana que o mundo inteiro do futebol está falando sobre a sapatada do Bayern de Munique em cima do Barcelona. Temos aí o Kawasaki Frontale aprontando uma das suas. Elias, foi um jogo bem interessante, como você falou, double da joia,
gol de Leandro Damião, foi realmente um passeio. A gente até não fala muito em detalhes assim quando tem um jogo onde tem esses placares muito malucos, a não ser que seja uma equipe muito atípica do futebol japonês, porque realmente chega uma hora que não tem mais o que falar, né, Elias? Começou realmente o jogo, começou com os gols muito cedo, a equipe do Sapporo, como você falou, não entrou em campo e praticamente o jogo se perdeu rápido, né? A equipe do Frontale não tomou nenhum tipo de... não teve dó no momento da partida, jogou para vencer, jogou para ganhar. Claro, é o líder do campeonato atual, vem sendo com letras maiúsculas, né, a equipe a ser batida nessa temporada, apesar que não podemos descartar o Cereço e as outras equipes, até o próprio Marinos, que não está entre os primeiros momentos, mas é o atual campeão, é a equipe que pode sim chegar rapidamente na parte da tabela, mas o Frontale nesse jogo, Elias, foi realmente, fez barba, cabelo e bigode, né, fez tudo que era possível, gols de todas as maneiras possíveis, infiltrando nos problemas que a equipe do Sapporo tem, problemas esses que não são de agora, né? O Sapporo, apesar de nos últimos anos ter feito campanhas muito interessantes, a gente sabe que a equipe do Sapporo está perdendo aos poucos um pouquinho daquela força que fez o Sapporo brilhar tantas últimas temporadas. Melhor para o Frontale, pior para o Sapporo. Só um pequeno detalhe só, Elias, uma coisa que eu estava fazendo antes da nossa gravação do podcast de hoje, eu estava dando uma olhadinha em um assunto que a gente não vem falando muito nos Renomarus, até pela questão de tempo, né? Que é sobre os treinadores, né? Então acho bem interessante, não dá para falar sobre todos no mesmo programa, até porque acho que foi um programa muito maçante e técnico, mas nesse programa eu vou começar a falar aí de pelo menos de 4 ou 5 treinadores e seus respectivos trabalhos na J-League nesse momento. E esse jogo do Sapporo, quando eu vi, né, esse 6-1, eu quis me remeter um pouco ao como que está sendo o trabalho, né, do Petrovic, né? A maioria de vocês sabe que o Petrovic está na J-League já faz muito tempo, né? O Petrovic é treinador de time japonês desde 2006, né, Elias, quando ele chegou, sendo o treinador do San Francisco Hiroshima na metade do ano. O Hiroshima que tinha ali uma equipe bem desorganizada, ficou em 10º colocado naquele ano. Em 2007, o Hiroshima acabou sendo rebaixado, né, para a segunda divisão, acabou ficando ali na zona dos playoffs, acabou perdendo para o Kyoto Sanga e acabou caindo para a segunda divisão. Manteve o Petrovic naquele ano de 2008. O Petrovic venceu a segunda divisão, né, com o Hiroshima. Ainda no mesmo ano venceu a Shiroku Super Cup em cima do Kashima Antlers nos pênaltis, né? O jogo foi 2-2 e o Hiroshima acabou vencendo por 6-5 nos pênaltis. E lá ficou, né, até 2011, não ganhou muitos títulos mais pelo San Francisco Hiroshima, mas com certeza o trabalho do Petrovic na equipe meio que fomentou muito a base, que depois o Moriyasu acabou assumindo em 2012 e vencendo os campeonatos seguidos pelo Hiroshima. Essa história a gente até falou mais vezes quando a gente citou a história do Hiroshima nos programas solos, né? E aí o Petrovic foi para a equipe do Ural Reds, né? Por lá venceu apenas um título, né? Que foi a taça da Liga Japonesa 2016, né, outro jogo nos pênaltis, onde o Ural Reds venceu o Gama por 1-1 no tempo e empatou em 1-1 com o Gama no tempo normal e venceu nos pênaltis também por 6-2. E o trabalho do Petrovic, apesar de muito interessante, acabou ficando meio marcado pelo aquele título que não veio em 2017 ou 2018 contra a equipe do Kashima Antlers, né? E depois, né, apesar de tudo, né, apesar do título não ter vindo, o Petrovic ainda tem um título pessoal dele, né, que ele foi considerado o manager do ano, né, ele foi o treinador do ano daquela temporada 2018, né, e está no Sapporo, né, desde o começo em 2018, e até o momento, como líder da equipe do Consultor Sapporo, o Petrovic conseguiu aí em 104 jogos, né, 42 vitórias, 25 empates, 37 derrotas, né, números até interessantes, até porque ele levar em consideração que o Sapporo em 2018 ficou em 4º lugar no geral da J-League, né? O que a gente pode considerar a sua melhor colocação na história, né? O Sapporo nunca tinha ficado entre os 4 primeiros colocados na elite de futebol japonês, né? E até então, né, o Petrovic vem fazendo esse trabalho interessante no Sapporo. Claro, falta o título, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas pelo menos ele veio para a equipe com a ideia de colocar a equipe do Sapporo pelo menos numa prateleira acima do que os torcedores e a própria equipe está acostumada. Uhum.
a escola iugoslava de treinadores, ela faz muito sucesso no futebol japonês, né? Você vê o próprio Petrovic teve sucesso com o Ivica Osim, sucesso também com o nosso querido Pixie, né, Tiagão? Então, são treinadores aí que vêm dessa escola iugoslava, que é muito forte, por sinal. Pega toda a Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, todos os países que constituem a antiga Iugoslávia, e realmente sai de lá muitos bons treinadores, jogadores e tudo mais, né? Isso aí e virou característica esse futebol iugoslavo aí fazer sucesso na escola japonesa, né? Com certeza. E eles têm sempre um trabalho muito conciso porque eles têm um estilo de jogo que praticamente casa muito bem com o futebol japonês, né? Principalmente a maneira de postar os jogadores em campo é bem legal. O Petrovic ele tem esse 3-4-2-1, né? Ou esse 3-4-3, que é a formação clássica dele, né? E essa formação ele vem utilizando não só ela, mas basicamente ela desde os tempos de São Francisco e Hiroshima, vem funcionando. É claro que nós estamos falando de um jogo atual onde a equipe do Sapporo tomou de 6-1 do líder do campeonato, né? Mas os problemas do Sapporo não vêm apenas desse jogo, né? A gente já sabe que o Sapporo já perdeu alguns jogadores no meio do caminho de 2018 para cá, as coisas não estão tão fáceis, mas é claro, eu ainda acho que o Sapporo está longe de lutar por rebaixamento, mas o Petrovic, se ele quiser realmente colocar a equipe nesse outro patamar, vai ser um pouquinho mais complicado do que ele imagina, até porque, né, a gente está vendo que já está começando a ter aquelas equipes que estão disparando muito cedo no futebol japonês, né, e olha só esse 6-1 do Frontale não deixa a gente mentir, né. É a 9ª vitória seguida, né? Então, tá muito embalado. Sim. Invicto, né? Ainda não perdeu, a equipe do Frontale não perdeu. São 9 vitórias e um empate até agora, né? Exatamente, o último invicto, né, do campeonato japonês aí, né? Então ele com você falou 9 vitórias e um empate, está voando até o momento, né? E os demais vão ter que correr atrás desse prejuízo aí. E sabe, se tem um time que essa temporada o Kashima tá azarado, né? Porque até quando joga bem não vence, né? Impressionante, cara. Numa falha defensiva, o Kobe abriu o placar com o Dunkler, né? Nosso querido Yamada saiu catando mosca, trombou com o Inukai, deu uma confusão danada dentro da área e o Kobe abriu o placar. O Everaldo empatou ainda no primeiro tempo do mesmo jeito, né? Cruzamento na área, gol de cabeça. Goki fez um gol que botou a equipe do Kobe na frente, e o Araki no finalzinho, ele começou a jogada, né, tocou para dentro da área, a bola voltou para ele, correu, dominou, chutou e fez o gol do empate, mas um placar injusto, né, pelo que o Kashima produziu na partida, massacrou a equipe do Viseu Kobe que literalmente teve 2 chutes e 2 gols, né, e o Kashima atacou, amassou, mas saiu apenas 2 golzinhos, muito pela falta de pontaria, né? Os jogadores do Kashima estavam muito afoitos nessa partida e desperdiçaram muitas chances, mas pelo menos o prejuízo não foi tão grande, né? O que pareceu uma derrota, conseguiu um empate no finzinho, mas com um gostinho amargo, né? Pelo que produziu, poderia ter feito uns 4 gols nessa partida. Pois é, Elias, uma coisa, você falou muito bem, né? O Kashima nem quando joga bem tá vencendo, né? O trabalho do Zago ainda muito complicado ainda. A equipe do Kashima começa tomando gol dos 9 minutos, né? Mas ainda no primeiro tempo consegue um empate, vai para cima no segundo tempo, toma o gol, né? Tem que remar tudo novamente e consegue um empate lá no finalzinho. A equipe do Kashima, pelo que produziu, realmente, como você falou, foram 19 tentativas de chute a gol, sendo eles 7 finalizações concluídas, né, com direção ao gol, e então a equipe do Kashima foi muito superior nesse sentido, né. A equipe do Kobe, Elias, que tá, não sei se você concorda, mas parece que vem criando essa ideia de talvez ser um futebol um pouco mais pautado para o segundo tempo, né? A equipe não se lança tanto, né, na primeira etapa, joga certo em alguns momentos, e acho que esse empate do Kobe, apesar que o Kobe jogou um pouco menos do que o Kashima, então merecia menos a vitória do que a equipe do Kashima, pelo menos foi um jogo bem interessante para se ver nessas duas escolas de futebol diferentes, né? É claro que a gente fala sobre Kashima é sempre muito, muito, muito completo, né? É muito complexo, né? O Zago chega a ser o 14º jogo, né, como um treinador do Kashima Antlers, apenas 4 vitórias até o momento, 2 empates e 8 derrotas, então assim, são números para níveis de Kashima muito complicado. A gente vai falar do Zago, eu acho que durante todo o ano, então é claro, a gente, né,
A gente nem tem que se alongar muito para falar sobre ele, mas é um trabalho novo, é um trabalho que com certeza a comissão técnica e os torcedores vão ter que ter um pouco de paciência com o Zago, mas o treinador de 51 anos, que tem contrato teoricamente até o final da temporada 2021, tem dificuldades, né? Lembrando que o Zago já entrou em uma grande bucha, né? Que foi aquele jogo da pré-Asia Champions, né? Onde o Kashima perdeu para o Melbourne, né? E acabou sendo eliminado. As coisas não funcionam tão bem como o Zago espera. Ele até deu algumas entrevistas que depois foram traduzidas e tudo mais nos sites em japonês, onde diz que o trabalho ele vai continuar, ele tem uma base, ele tem uma ideia de como fazer, mas ele admite que o futebol japonês ele é vencido em detalhes, né, e esses detalhes estão fazendo sim a diferença para o Kashima não estar vencendo as partidas, mas como é um trabalho ainda em desenvolvimento e apenas de 14 jogos, eu acho que fica um pouco difícil da gente estar avaliando se foi bom ou ruim, mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa, Elias, se o Zago não fazer um trabalho minimamente esperado pela comissão, né, e todo, né, a equipe do Kashima Antlers, com certeza esse contrato até 2021 não vai vingar não. Também acho difícil. Acho que no fim da J-League aí, sei não, hein? Pois é, complexo. Vai ser bem complexo, né? E com certeza, sempre vale a zoeira. Se der errado, essa conta vai entrar também lá pra súmula do Sr. Zico que indicou o seu Zago. Adivinha, né? Complicado. Rapaz, sabe o que tava complicado também? Esse jogo foi a vida do nosso querido Belmari, né, Thiagão? Tá fácil pra ninguém, não. Meu Deus, Belmari. Era 20 minutos de jogo, já tava 4-0 pro Yokohama FC. Dá pra dizer que esse já foi o melhor jogo do Yokohama na temporada 2020 até o momento, né? E é claro, tinha que ser contra o sofrível Shonan Belmari, que respira por aparelhos na elite do futebol japonês já faz pelo menos 2 ou 3 temporadas. Uhum. Lembrando que nessa partida aí tivemos gol do Matsura, o Matsu abriu o placar, um double do Matsu, né, fazendo os 15 aos 20, e o time mais uma vez deixando sua marca, né, olha aí, marcando de pênalti. Poderia ter sido muito pior essa vida do Belmari nessa partida, porque o Yokohama FC, depois dos 20 minutos, tirou o pé, né, botou o pé no freio ali, deu uma cadenciada no jogo, porque já tava com a vida resolvida, né, Thiagão? Aí na etapa final, o Ishihara e o Okamoto ainda diminuíram a vergonha, né? Pois é, poderia ser muito pior, mas como você falou, o Yokohama inteligentemente diminui o seu ritmo, já estava 4-0, né? Como você falou, os 20 minutos já estava 4-0 já, o jogo praticamente eliminado. O segundo tempo foi difícil para os torcedores estarem assistindo, claro, festa para os torcedores de Yokohama e tristeza total para a equipe, para os torcedores do Shonan Belmari, que tiveram que assistir um segundo tempo muito, muito abaixo o nível de treino, mas o Shonan acabou diminuindo, né? Até porque, né, o Yokohama também não pode se dar ao luxo de se jogar ao ataque de qualquer maneira, até porque sabe que se perder um ou dois jogadores do elenco, ele fica muito mais fragilizado do que já é, né? O Yokohama jogou inteligentemente, jogou praticamente nos erros absolutos do Shonan Belmari, que são o posicionamento defensivo da equipe, né? A equipe que joga ainda com essa linha de 3 que já não vem funcionando há muito tempo, mas é o trabalho do treinador, é como ele quer trabalhar com isso aí, e a equipe do Shonan acabou tomando esse vareio. Poderia ser um jogo muito mais parelho, né, se o Shonan tivesse, logo quando tomou o primeiro gol, tivesse modificado o seu esquema de jogar, talvez ali se segurando um pouco mais, mas foi abarrotado por acho que 20 minutos perfeitos do Yokohama FC nessa temporada até o momento, mas a gente sabe, né, é um jogo completamente atípico, o Yokohama não vai jogar assim em todos os jogos, e também esperamos que nem o Shonan esteja tão aberto, né, durante os 20 minutos dos jogos, como foi, né, nesse jogo da última rodada, né. Eu acho que a única coisa positiva, né, que a gente pode dizer é que o Ishihara, apesar de tudo, né, tá sendo ainda pelo menos um dos jogadores que está tentando colocar um pouco de juízo na formação de ataque do Shonan Belmari, que é infelizmente muito nula e já não é de hoje. Pela parte do Yokohama FC, né, vamos ver por quanto tempo o Ishimi vai ficar na equipe, né, com certeza um dos jogadores de maiores destaques na equipe e com certeza vai ter espaço pelo menos para brigar em uma outra equipe futura aí na J-League. Tenho certeza que ele vai pro Marinos temporada que vem.
Sim, eu acho que cairia muito bem, né? Até porque o Marinos logo começa a terminar alguns contratos, né? Alguns contratos muito caros, diga-se de passagem. Então ter um jogador japonês vindo de uma equipe um pouquinho menor, para ganhar um pouco menos, jogando muita bola, eu acho que é bem-vindo em qualquer equipe do futebol japonês. Não, ele vai sim, ele só tava fazendo o famoso estágio no Kohan FC, né, pra ir pro Marinos. Olha só. E a dupla com o Minagawa também, apesar do Minagawa não ser nenhum excelente jogador, é um jogador interessante, está sendo bem legal de assistir. Infelizmente, não dá para esperar mais do que isso, né, do Yokohama, né? Mas eu gosto desses dois, Minagawa e o Ichimi são bons jogadores, cara. Não, sim, Sal, sem dúvida. Eu acho que só o Minagawa só não teve, talvez, a paciência, né, de se manter nas equipes onde ele perdeu rapidamente o seu posto de titular, né, acabou saindo e tudo mais, acabou perdendo muito espaço, mas um jogador interessante, sim. Claro, longe de ser nível de seleção, mas pro nível de E-Liga é bem legalzinho de ver. Pra D-League tá excelente. E a Tartaruguinha, rapaz? Tanaquinha foi lá, jogou o casco do Super Mario na cabeça do Marinos e o Oita ganhou, hein? 1-0, rapaz. 1-0, gol Tanaquinha. Solitário 1-0, né? O Marinos que tentou massacrar de todas as formas possíveis, né, no segundo tempo. O primeiro tempo foi bem fraquinho, admito, não gostei tanto, mas o segundo tempo foi um jogo bem interessante. É claro que, né, o Marinos ele tomou todas as frentes, né, e a maioria das tentativas de ataque, né, foram do Marinos, mas as finalizações corretas foi um pouco mais para a equipe do Oita, né? Então foram 3 para o Oita e 2 tentativas para a equipe do Marinos, mas tentativas em geral, tanto elas que chegaram ou não virar chances de gols reais, o Marinos tentou 14 ataques, né? Então a maioria deles foram parados, o Marinos claramente teve mais posse de bola que a equipe do Oita, mas foi um jogo bem interessante de se ver, já que o Oita não poderia se dar ao luxo de se jogar ao ataque também contra o Marinos, porque ia tomar um vareio, né? Até porque a defesa do Oita já não está sendo aquela defesa perfeita que a gente viu nas últimas temporadas, mas o Misao, o Suzuki e o Iwata fizeram bem, né, nessa rodada o seu trabalho de casa e trouxe esses 3 pontos junto com o Tanaquinha pro Oita. Uma coisa interessante, né, Elias, quando a gente fala de ataque, né, a gente tem que falar que muito, né, desse poderio ofensivo e de toda essa maneira de jogar vem muito, claro, né, do Postecoglou, né, o treinador de 54 anos, está na equipe do Marinos desde 2018. Elias conhece, né, o Postecoglou pessoalmente, né, brother do Postecoglou. Meu, né, companheiro de charuto. Exato, companheiro de charuto. Elias que fumou um charuto ali, cubano, junto com o Postecoglou lá durante a Copa 2014. Lembrando, muita gente não lembra muito, né, porque o torcedor brasileiro que gosta do Japão tende a esquecer muito rápido, né, das coisas que não interessam a ele. Mas o Postecoglou foi aquele Postecoglou que venceu, né, a Copa da Ásia em 2015 com a seleção australiana, né, teve uma Copa do Mundo complicada em 2014, mas um técnico que é muito ofensivo, né, tanto que ele usa essa versão do 4-4-3 com uma mentalidade muito ofensiva. É bem interessante a gente lembrar que o Postecoglou, além, né, de ter vencido a J-League, né, ele vem para o futebol japonês depois de treinador da seleção australiana e conseguir 3 títulos, né, no futebol australiano local, né, pelo Brisbane Horrors lá, conseguiu 3 títulos praticamente quase seguidos, e é um treinador que tem essa mentalidade muito do futebol ofensivo, né, então o contrato dele vai até o finalzinho de 2020, né, então para 2021 o Postecoglou vai ter que fazer um novo contrato, se assim quiser, se assim os dois lados acharem interessante. Eu acho que nesse momento o Marinos, independente do que acontecer em 2020, deve sim continuar com o Postecoglou. Acho que é um futebol bem interessante que vem trazendo resultados muito positivos para a equipe do Marinos, né? E até o momento, Elias, dá para se dizer que o Postecoglou tem números praticamente quase invejáveis, né? São 106 jogos no comando do Marinos até o momento, 52 vitórias, 17 empates, 37 derrotas, e o Postecoglou com esse futebol total conseguiu até o momento 197 gols a favor. É claro que tomou 154, porque quando você joga com um time muito ofensivo, você acaba abrindo um pouco lá atrás. Mas a equipe do Marinos é bem interessante, né? E acredito sim que apesar do Marinos não estar, talvez, naquela posição que os torcedores e a comissão técnica imaginavam para 2020, mas como o campeonato é muito longo, são apenas 10 rodadas ainda, tem tudo para esse futebol total e essa equipe bem entrosadinha, que tem praticamente ali um best eleven quase impecável no papel,
poder estar fazendo jogos melhores. Nesse jogo contra o Oita, né, acabou vencendo a inteligência do Oita, mas aquilo que eu já falei várias vezes, né? Tem jogos que, se eles forem refeitos várias vezes, dificilmente o mesmo resultado acontece, né? Então esse 1-0 foi um achado para a equipe do Oita, mas com certeza, se fosse jogado mais 3 vezes, o Marinos tinha todas as chances e as capacidades possíveis para estar vencendo jogos contra o Oita. Então vamos ver se o Potascoglu começa a trabalhar um pouquinho mais esse 4-3-3 dele, talvez uma variação dele, para voltar a vencer o quanto antes para o Marinos, evitar que o Frontale corra muito, né, e evitar que os demais adversários corram muito para frente em questão de pontos e volte a estar vencendo e lutando pela parte de cima da tabela. Só para fazer um complemento aí do nosso querido Potascoglu, né, que você comentou, o Potascoglu é um excelente treinador, ele que foi muito bem na seleção australiana, né, como você comentou. Em 2014, a Austrália, com um time limitadíssimo, estava jogando muita bola, tirando a partida que eu assisti, né, contra a seleção da Espanha aqui em Curitiba na Copa. Sim. Jogou de igual para igual contra a seleção holandesa, jogou de igual para igual contra o Chile. Perdeu porque realmente ia muito para cima, né, Thiagão, e acabava tomando gols. Isso aconteceu contra a Holanda, inclusive o Cahill marcou um golaço contra a Holanda, era um vôlei espetacular, e aconteceu isso contra o Chile, mas era um time destemido, ele que inclusive lançou joias aí, bons jovens jogadores que até hoje estão na seleção australiana, como Irvine, como Leque, né, chegando também, deu chance pro Cruz, tirou o jurássico, mítico Schwarzer do gol e lançou o Ryan na meta, né, que inclusive é um dos principais, é o principal goleiro australiano hoje em dia. Em 2014 ele estava engatinhando, né? E tirou. É um técnico muito ousado, né? Graças a ele que a Austrália teve essa renovação aí para o Mundial de 2018 e agora também, né? Foi a sementinha que ele plantou. Exatamente. E esse futebol total que você falou e até ampliou muito mais os meus conhecimentos, até porque eu não lembrava tanto dessa parte da Austrália, é que, se a gente for lembrar na temporada passada, né, ele como técnico do Marinos, o Marinos ele conseguiu assumiu a liderança do campeonato japonês, já era a rodada 32 já, né, e todo aquele momento ali, praticamente o campeonato todo, o Yokohama FC foi o líder do campeonato, né, o Marinos continuou martelando com esse futebol ofensivo, fazendo boas goleadas, fazendo bons jogos, claro, uma derrota ali, outra ali, mas o Marinos sempre forçando esse esquema de fazer 1 ou 2 gols logo no primeiro tempo, né, e meio que jogar no erro do adversário, depois o adversário tá perdendo, que é muito mais fácil, né, então esse futebol total ele vem muito dessa ideia, e na temporada passada, a pior colocação do Marinos foi nono colocado na rodada 8, né? Depois disso, ele foi apenas subindo para sétimo, sexto, terceiro, segundo e foi correndo atrás do FC Tokyo até alcançar e aí conseguir o título, né? Então, assim, esse futebol total ele funciona muitas vezes, né? Mas é claro, né? Tem que ter peças de reposição, né? E aquilo que a gente até falou, acho que no Renomaru passado retrasado, né? A gente só não pode imaginar que as pessoas vão ver o Marino jogando muito bem esse futebol total e não vão fazer nada para tentar vencer isso, né? Então, o Marinos acaba na temporada passada virando a equipe a ser batida, o treinador a ser pesquisado, né? E trabalhado para ser vencido e as coisas acontecem. Até o Oita, né? Que é uma equipe muito inferior, a equipe do Marinos conseguiu fazer um bom nó tático para estar vencendo o Potascoglu, né? Mas a gente tem certeza absoluta que um cara que vem jogando com futebol total, com um 4-3 ofensivo desde 2014, não é agora que vai mudar, né? Mas com certeza o Potascoglu não é bobo, ele vai fazer alguma modificação, já deve estar fazendo modificações para pelo menos evitar que resultados como esse, né, do Oita se repitam no decorrer do campeonato. Maravilha, Tiagations. Continuando aqui, no jogo de uma equipe só, inclusive no gol adversário, o Cereço Osaka meteu 3-1 na equipe do Reysol. Bruno Mendes marcando um golaço, Koga numa confusão ali, acabou sendo anotado contra, Nishikawa tirando do goleiro fazendo terceiro, numa confusão do amado goleiro do Mr. Thiago Bom Tempo, né, Kim Jin-hyun, chutou em cima do Lunga que só tocou pra dentro, né, e definiu o jogo. Pois é, o Reysol que tinha feito uma boa partida na temporada na rodada passada, né, conseguiu parar ali
o ímpeto do próprio Marinos, né, que a gente estava comentando agora de pouco, e nesse jogo, o Cerezo que vem sendo aí um grande, não vou dizer uma grande surpresa, né, mas é uma equipe muito concisa na temporada 2020, o gol, claro, os 5 minutos do Bruno Mendes facilitou muito isso, até porque a equipe do Reysol teve que trabalhar de maneira diferente todo o primeiro tempo e todo o segundo tempo. É claro que no papel a equipe do Cerezo é superior, e isso foi mostrado em campo. Por mais que o Cerezo jogou fora de casa, ele praticamente jogou muito à vontade, né, contra a equipe do Cachoeira Reysol, que tem uma equipe bem interessante, que, claro, né, faz um ano de reestruturação na elite do futebol japonês. Acredito sim que o Reysol tem todas as capacidades e tem toda a equipe para estar jogando ali pelo menos entre os 7 ou 8 melhores colocados na temporada 2020, mas as coisas não vão acontecer de sempre igual ao que o Reysol quer, né? A equipe do Cerezo jogou muito bem, jogou de forma interessante, né? E apesar do Olongai estar sendo esse grande jogador expansivo, né, na temporada, vem fazendo gols de tudo que é maneira, vem ajudando o time, você vê um lugar tanto defendendo quanto atacando, então eu acho isso muito legal, um jogador que não está ali apenas esperando a bola chegar no seu pé, então eu acho isso muito bacana de ver, e com certeza fica a minha torcida aí para o Olongai ser o grande, não sei se vai ser o jogador do ano, mas pelo menos o top 2, o top 3 aí, entre os artilheiros da temporada, né. A equipe do Cerezo, né, Elias, que tem um treinador mais né, que é o que eu falo hoje, que é o Miguel Ángel Lotina, né, que está na temporada aí, tá na equipe desde 2019 e tem trabalhado nesse 4-4-2 aí, já não é de hoje. E vale lembrar que o Lotina ele não caiu no Cerezo assim de paraquedas, né? Ele tá no futebol japonês desde 2017, né? Ele se tornou o treinador do Verde, né, naquela temporada, ficou até o final de 2018, né? Ou seja, 2 temporadas jogando na segunda divisão e melhorou aquela equipe do Verde. A gente vem falando do Verde praticamente todo o programa, né? Quando a gente vai falar de J2, que é uma equipe que a gente gostaria muito de ver novamente na elite no futebol japonês, mas as coisas são muito complicadas, a equipe se apequenou muito durante os anos, as outras equipes meio que ultrapassam com muita facilidade os trabalhos do Verde, com equipes muito melhores qualificadas, né? E o Verde acaba ficando sempre no meio do caminho, né? Deixando os torcedores e a gente sonhando com o retorno aí do Verde para a Elite. Mas uma coisa interessante, Elias, que eu estava vendo, é que durante esses 2 anos aí, o Lotina ele fez umas campanhas bem interessantes, né? Tanto que em 2017 a equipe ficou em 5º colocado, né, na J2, e em 2018 ficou em 6º. Né, então são resultados bem interessantes, até porque, se me engano, em 2016 a equipe do Verde tinha ficado lá entre os últimos colocados, uma campanha ridícula e praticamente vexatória, apesar do Verde não ser mais aquele Verde que a gente conhece, ainda assim é uma equipe com muito nome, é muito ruim ver uma equipe clássica como essa com dificuldades tão grandes. Né? Em 92 jogos como treinador do Verde Tóquio, o Lotina jogou 92 jogos, né, esteve no comando por 92 jogos, sendo desses 92 jogos 43 vitórias, 24 empates e 25 derrotas apenas. E no Cerezo, né, que ele chegou em 2019 até o momento, tem 58 jogos, 32 vitórias, 11 empates e apenas 15 derrotas. Números até interessantes nos gols feitos, né, atualmente são 77 gols feitos e apenas 43 tomados, então também tem um futebol bem ofensivo essa equipe lotina e praticamente a gente vê que esse futebol total vem trazendo resultados. Esse 3-1 para o Reysol é mais um, né, de inúmeros exemplos que o Lotina vem trazendo esse futebol positivo para a equipe do Cerezo. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E sabe quem também está com resultado positivo? Nosso querido Leandro, marcando mais um golzinho no excelente passe do Nagai Kensuke, né? Ele dominou a bola, deu aquela giradinha e bateu no canto do Langerak, né? Dando os números finais da partida. Mais uma vitória do Toco em casa, que fazendo sempre aquele trocadilho, né? Toco, será que vai ter gás para essa temporada, rapaz? Já tá em quarto. Já tem em quarto, lembrando que na temporada passada o Gás acabou na rodada 32 e não conseguiu mais, né? Então ficou no quase. Bem, estamos falando agora de pouco do Nagoya, né? Que venceu ali por um ótimo resultado da equipe do Reysol e agora perde por 1-0, toma um gol aos 33 minutos da primeira etapa. Batalhou, tentou, bateu na trave em alguns momentos ali, mas não conseguiu sequer o empate. Claro que o Narusi foi
expulso, acabou piorando ainda mais as situações, com um jogador a menos na parte defensiva. A equipe do Nagoya teve que se destrinchar ali para não tomar um segundo gol. A equipe do UFC Tokyo, apesar do resultado magro, dominou a partir de todos os momentos, né? E o Nagoya, que teve um pouco mais de posse de bola, ficou naquele clássico, né? Teve mais a posse de bola, mas não soube fazer nada com ela, né? O Nagoya, como a gente vem falando desde sempre, né? Uma equipe bem interessante, mas muito inconsistente. E o UFC Tokyo, né, em busca daquele gás que faltou na temporada passada, né? Talvez agora, vindo de um pouquinho de baixo da tabela, vindo de quarto, quinto e lutando por fora, talvez o UFC Tokyo fique menos pressionado, né? Porque quando a pressão veio na temporada passada, infelizmente acabou, em aspas, o gás lá no finalzinho do ano, onde a equipe acabou perdendo o campeonato para a equipe do Magnus. Até o momento, quarto colocado, né? Apenas 2 derrotas no campeonato, 5 vitórias, 3 empates, uma campanha positiva para o UFC Tokyo, mas se quiser lutar pelo campeonato, na minha opinião, vai ter que jogar igual no passado, mesmo jogando fora de casa, tem que se impor, tem que fazer resultados logo no primeiro tempo, administrar o segundo tempo e torcer para os seus atacantes não se machucarem, coisa que aconteceu na temporada passada e acabou complicando muito a vida do UFC Tokyo. E zica, hein? Tomara que não tenha zica essa temporada. Mr. Thiago Cruz. De pênalti, o mestre venceu o aprendiz novamente, né? Urawa 1, Hiroshima 0. Com o Leonardo marcando de novo, hein? Ô, Leonardo, hein? Que grata surpresa na J1, que já fez uma J2 muito boa, né? No ano passado. Tá com tudo, rapazinho, hein? Pois é, Elias. O Ura Reds, que claro, né, depois de tomar aquela sapatada, alguma coisa tinha que acontecer, né? Claro que a vitória tinha que voltar até para as coisas no Saitama não virarem ali, ou virarem em aspas, né, uma praça de guerra, né? Claro que a gente não é futebol japonês, não é futebol brasileiro, onde as coisas parecem pichadas da noite pro dia, mas é claro que quando você é jogador ou treinador da equipe com maior torcida do futebol japonês, a pressão também é muito grande também, né? Um gol, né, logo aos 5 minutos, um gol de pênalti bem bobo, né? Mais um daquela lista eterna de pênaltis idiotas do futebol japonês. O Urawa acabou conseguindo fazer o gol, manteve a pressão no primeiro tempo. No segundo tempo o Hiroshima melhorou um pouquinho, mas faltou ali talvez um pouquinho mais de qualidade para conseguir ali pelo menos o gol de empate ali, né, com o Asano Júnior ou com o Morishima ou com o Leandro Pereira. Então o trio ofensivo do Hiroshima não funcionou. Melhor para a equipe de setembro, conseguiu esse resultado que é muito interessante. Se a gente for para pensar, né, Elias, na temporada passada o Urawa não fez um campeonato tão excelente assim. O Hiroshima também teve alguns momentos bem complicados. Sexta e oitava colocação, né, são posições até que ok pelo futebol que o Urawa e o Hiroshima vem jogando na última meia temporada para frente, né, de lá para cá. Mas ainda acredito que são duas equipes que podem sim melhorar durante o ano. Eu só não sei, né, se a equipe do Hiroshima vai conseguir lutar por a série, que talvez acredito que deve ser um dos grandes objetivos da temporada, né? Mas pelo menos dá para imaginar que vai ser uma temporada pelo menos melhor do que a gente viu na temporada passada. E o único 0x0 da rodada, que tristeza, ficou entre Sendai e Shimizu. Pra variar, né? Shimizu, olha, 10ª rodada e olha a situação do Shimizu, né? Você acha que realmente o Shimizu tá meio que... Como é que a gente pode dizer isso sem suar? Você acha que o Shimizu tá jogando torneio de verão sem muitas preocupações? Porque assim, o Shimizu a gente sabe que não é uma grande equipe, mas que o futebol tá devendo muito em qualidade até pro Shimizu tá muito esquisito, né, Elias? Foi um time que sempre brigou por alguma coisa, né, Thiagão? Assim, você não briga na parte de cima, briga na parte de baixo. E dessa vez nem isso, né? Tá... Tipo, dane-se, sabe? É a impressão que o time tá passando por essa temporada. O dane-se. Exatamente. Eu acredito, Elias, que essa é a parte negativa de você não ter o rebaixamento, né? Então, assim, algumas equipes, é claro, a gente tá vendo que o Shonan e o Sagan Tosu, né? Que nem o Sagan não jogou nessa rodada, mas é penúltimo colocado, são equipes que a gente sabe que já tá ali na zona da igual há muito tempo e as coisas estão muito complicadas, já não é de hoje. Mas no caso do Shimizu, a gente sempre tem aquela micro esperança que, por mais que que saia um jogador ali e chegue um jogador menos
badalada aqui, que equipes tentem se reestruturar ali no meio campo, na defesa e tudo mais, mas que pelo menos os times seja essa força secundária, pelo menos na Luvan Cup, né, ou até na Copa do Imperador, ou seja lá os campeonatos que parelhos da J-League que eles venham a participar. Mas os times nessa temporada, né, são 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, e você vê assim uma equipe muito sem alma em campo em muitos momentos, né? Foi um 0-0 muito ruim de se ver, né? A equipe do Sendai, na minha opinião, está apenas 1 ou 2 passos a mais dessa parte de baixo da tabela do campeonato japonês. O Sendai, que a gente também, quem é velho de guerra sabe, que a gente já falou do Sendai há muito tempo, o Sendai é aquela equipe que é o incaível, que não quer cair de nenhum, que nunca cai porque tem sempre alguém pior que ele. Também fez um futebolzinho bem burocrático também. Uma temporada um pouquinho complicada até o momento, né? São de praticamente 10 jogos, são 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e fecho, né, Elias, falando sobre os técnicos, falando exatamente do técnico, né, do Takashi Kiyama, que é o técnico do Vergalto Sendai, que está na equipe desde o começo dessa temporada, em 2020, então é um trabalho novo, é mais um técnico, né, que tem um trabalho iniciado. A gente vai poder falar muito sobre o trabalho dele nesse momento, até porque o Sendai também está longe de estar na parte de cima da tabela, mas sempre uma equipe chata, principalmente como joga em casa, né? Aí os trabalhos, né, do Kiyama, que também é um treinador que já está há um bom tempo trabalhando como técnico no futebol japonês. Ele começou lá na equipe base do Vissel Kobe em 2005, né? Aí em 2008 ele assumiu o Mito Holy Hulk, né, como a sua primeira grande equipe, né, dentro do futebol japonês para estar sendo o treinador. De lá ficou até 2011, né, então várias temporadas aí. Nesse meio tempo ele jogou 133 jogos, né, perdão, ele atuou como treinador em 133 jogos, conseguiu 44 vitórias, 32 empates e 57 derrotas, né? Então o Mito ali fez algumas temporadas ali. A gente sabe que o Mito não corre sempre muito por fora, no meio da tabela. Na J2 pouco pôde fazer. Em 2012, Elias, o Kiyama assumiu o Jeff, né, e ficou ali durante toda a temporada de 2012, né, e nesse tempo foram 48 jogos, 25 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, né. O Jeff ficou em quinto naquele ano, né, e incrivelmente o Kiyama acabou ajudando a equipe do Jeff a chegar o que seria a sua última participação até as quartas de final da Copa do Imperador, né? Naquele ano, a Copa do Imperador, o Jeff chegou até as quartas, acabou perdendo para a equipe do Kashima Antlers por 1-0, gol do Osaka, né? Saudades Osaka no Kashima. Acredito que esse deve ser o que sempre que um torcedor do Kashima pensa quando é citado o nome do Osaka. E depois, né, quando o Kiyama acabou o ano de 2012, ele acabou não renovando para a próxima temporada, acabou depois sendo auxiliar técnico do Vissel Kobe novamente, né, ele que já tinha sido técnico das equipes juniors, voltou como auxiliar em 2013, e aí em 2015, né, ele foi técnico do Ehime, né, também na segunda divisão, da temporada 15 até a temporada 17, né, por lá fez ali alguns bons campeonatos. Dá pra gente destacar a temporada 2015 como a melhor, quando o Ehime ficou em quinto colocado, né, depois o Ehime acabou caindo um pouco de produção. E em 2017 até a temporada 2019, o Kiyama se mudou para o Montedio Yamagata e lá fez temporadas excepcionais ali também, tanto o sexto colocado na temporada passada do Montedio tem muito desse trabalho do Kiyama que foi muito positivo. Dá pra gente também falar que pelo Montedio são 136 jogos como treinador, 54 vitórias, 41 empates e 41 derrotas. Trabalho esse, né, que em 2019 acabou abrindo portas para o Kiyama chegar à primeira divisão finalmente como técnico do Vegalta Sendai. É claro, né, o trabalho até agora é um pouquinho complicado. O Sendai está apenas em 13º colocado, o que teoricamente é uma posição normal para a equipe do Vegalta aí, que a gente espera que pelo menos esse ano seja um passo a mais do que já vem acontecendo nas temporadas anteriores. Vegalta do menino Sekiguchi que o Thiagão adora. Com certeza, best Sekiguchi, eternamente no meu coração. Thiagão, deixa eu passar a classificação rapidinho aqui para a galerinha. Primeiro lugar, Frontale com 28 pontos, lá na frente, que maravilha, hein? Segundo, Cereço Osaka 21. Terceiro, Gamba com 19. Na lanterninha temos o Belmário com apenas 4 pontinhos, uma vitória e um empate. 17º, Sagatos com 7 pontinhos. E quem estaria no playoff nesse momento se tivesse, né? Yokohama FC com 8.
Artilheiro, artilheiro só o pessoal que veio da J2, hein, Tiagão? O Lunga é o artilheiro do Rei Sol, com 11 golzinhos. E o Leonardo, 7 gols, é o vice-artilheiro, ele que joga no Ural. A mesma pontuação, né, do Everaldo do Kashima, que fez 7. E a Joia com 6 gols. Pessoal da J2 dominando a J1 essa temporada. E olha só, isso é muito bom a gente ver que os jogadores que vêm na segunda divisão estão ali com a faca nos dentes ali, então os atacantes estão funcionando muito bem. E é bem legal, né, Elias? Até porque a gente vive também um momento do mercado japonês onde as microcontratações são muito mais comuns, né? Então a gente não vai ver contratações tão bombásticas, tão rápidas assim no futebol japonês. E é muito bom ver que na J2 está se criando aí alguns jogadores cascudos que chegam na J1, jogam de igual para igual, e isso é bom, né? Vai que a temporada que vem, Elias, não custa sonhar, e vai que a temporada que vem aí, o Yokohama consegue 1 ou 2 nomes da J2 aí, melhora a sua equipe, manda os times e a turma da preguiça para a zona do playoff negativo, se salva em 2021 e os times se ferram para aprender que J1 não se joga de qualquer jeito. Então, né? Fica a dica. Complicado. Tiagão, bora pra J2 agora? Bora lá. A J2 que teve o seguinte, galerinha, 12ª rodada com os seguintes resultados: Matsumoto 1, Avispa 0, Fagiano 1, Alberex 0, Gravas 2, Matida 1, Monterio 1, Nagasaki 0, Tochi e Guerrini ficaram no 0x0, Kofu e Tokushima no 1x1, Mito 0, Verde 2, Zaspa 0, Ryukyu 1, Tsuegen 2, Kyoto 0, Júbilo 1 de F2, no grande clássico da rodada. O Renofo Yamaguchi ganhou do Omiya por 1x0. No clássico da rodada, Tiagão, Kawamata e Yasuda marcando os golzinhos, né, da equipe do GF United, e o Ogawa fez do Júbilo. Olha aí, aquela famosa lei do ex, né? Os dois jogadores aí, ex, né? Júbilo e Ota vem fazendo gol na sua antiga equipe, né? Estado muito interessante, né? Talvez que dá ali um pouquinho de esperança, né? Mas acho que não, vou até reformar minha frase, né? Acho que não tem mais esperança que pegue facilmente os torcedores do Jeff, né? Os torcedores estão acostumados a esses bons começos de campeonato em alguns momentos, depois a equipe acaba perdendo esse mesmo foco, acaba não conseguindo o resultado que interessa para o Jeff, que é conseguir o retorno a J1. E esse ano, se o Jeff conseguisse nesse retorno, seria assim, muito triunfal, né? Porque esse ano vai ser muito mais complicado, né? Como ele já avisou a gente lá no começo da J-League, esse ano, por causa da pandemia e tudo mais, não tem playoffs, né? Então só sobe realmente os dois primeiros e nenhum mas sem nenhuma maneira, né? O Jeff em quinto colocado tem aí, tá praticamente ali 6 pontos do segundo colocado, né? Que é o Giravans, e vai ter que remar um pouquinho mais aí. Mas são 3 vitórias consecutivas, coisa que apenas o Giravanski Takyushu conseguiu até o momento, né? O Giravanski está invicto em vários jogos. Fora isso, as outras equipes têm tudo 2 vitórias, 1 vitória e 2 empates, vitória e derrota. E apenas o Jeff aí conseguiu essas 3 vitórias consecutivas. Interessante, bom saber, mas vai ser difícil, né? A parte legal, Elias, até que talvez eu esteja um pouco errado, é sempre achando que talvez vai ter sempre uma equipe que vai dominar a J2 com facilidade, né? O Vivaren perdeu, né, pro Montedio Yamagata, né, nessa rodada ali por 1x0. Acaba enrolando um pouco mais a parte de cima, né? Então temos ali o Vivaren com 26, o Kitakyushu com 25, depois tem o Tokushima logo com 23, o Omiya com 20, então tá meio que enrolando ali a parte da tabela, o que é muito interessante, e é claro, né, já que a gente está falando do Jeff, quem sabe o Jeff pode aproveitar, né, que essas equipes estão aí se degladiando e conseguir alguns pontos. O problema, meu querido amigo Elias, que o próximo jogo do Jeff, né, esse que eu estou comentando, vai ser contra o líder, né? Então o próximo jogo é contra o Vivaren Nagasaki, e o Jeff tem apenas uma palavra em mente: vencer. Se não vencer, as coisas voltam a complicar e o Jeff perde aquele gás que ele conseguiu nas últimas 3 rodadas. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, já falou a classificação, né? Nem vou repetir. Foi mal. Não tem rebaixamento, então a parte de baixo também. Foda-se, né? Mas é sempre bom lembrar que o meu Machida Zelva está em 17 e o Renault foi em 20º, então 1x0 Thiago.
Que tristeza. Ah, mas a gente vai para um campeonato agora onde o esqueci. Elias está humilhando, né? Esqueci disso. E você vê, né? O feitiço foi contra o feiticeiro. O mundo dá voltas, né, meu querido? Verdade. Na J3, Muito fácil, muito rápido deu essa volta. Onde o querido Blobitz está na liderança, mais líder do que nunca. Tivemos a 10ª rodada com os seguintes resultados. Fujieda 3, Cereço B2, Sagamihara 3, Gifu 1, Kamatamare e Blaubitz ficaram no 0x0, tudo bem, segue o líder. Gainari Totori 2, Fukushima 0, Kumamoto e Fanrauri ficaram no 2x2, clássico que eu gosto desses times. Kagoshima e Kataré Toyama ficaram no 1x1. O Grula levou Manaba em casa do parceiro Nagano por 4x1. O Azul Claro perdeu o Primabari por 1x0. E o Yokohama, olha o Yokohaminha, hein? Empatou em casa com o Gamba B por 5x5, rapaz. Caramba, um jogo muito louco. Esse que a gente só pode ver pelos lances, né? Porque infelizmente a gente já se repete muitas vezes. É impossível ver o jogo da J3. Mas falando sobre o topo da tabela, interessante, como você falou, o empate não muda muitas coisas, né? O Blobitz que está nadando de braçadas, né? 6 pontos de diferença para o segundo colocado. E Elias, bem interessante também ter visto também, Elias, que o nosso querido Van Hauri venceu, empatou, né, com o Kumamoto, que é o terceiro colocado, resultado muito interessante em 2x2, então a gente vê a qualidade dessa nova equipe, e o Imabari, que também é uma equipe nova, acabou vencendo nessa rodada o Azul Claro, né, então um jogo bem interessante na quinta colocação. O meu Nagano em quarto não desistiu de nada ainda, mas é claro, o Blobitz nada de braçada com muita facilidade. Acredito que ninguém vai pegar essa primeira colocação tão cedo. Tão cedo, né? Lembrando que o artilheiro é o Oishi, do Fujieda. Eu ia fazer um trocadilho em japonês, mas deixa quieto. Ok. Eu vou fazer o Oishi que não é gostoso, né, Thiago? Nossa. Ok. E um destaque que eu quero dizer é que o Tabinas no Gamba B tem jogado como titular, né? O jogador das Filipinas. Olha aí, pelo menos lá tá como sendo titular, ganhando rodagem, quilometragem, e quem sabe ele possa ser claro por vindo ao time principal, que a gente espera, né? Então acho que, apesar que, se não me engano, foi você que falou, ou eu vi em algum lugar, me corrija se eu estiver errado, que você não espera que ele venha realmente para ser um jogador da equipe principal, mas assim como o marketing meio que para trazer ele meio que um intercâmbio melhor, né? Mas vai que, né, um jogador interessante, rápido, que tem qualidade, quem sabe, né? Quem sabe assim ele jogue até o meio da temporada e seja emprestado para equipe menor, né? Sim, então. eu acho que faz todo sentido, e também acredito que, já que está fazendo esse intercâmbio, eu acho que vão tentar fazer isso dar frutos positivos, né? Quem sabe o Gamba pode pensar em trazer um bom nome principal da equipe principal tailandesa, um nome com um pouco mais de peso, então com certeza tratar bem os jogadores da Tailândia nesse momento eu acho que é bem interessante, até porque eu estava vendo, eu preciso até trazer esses dados depois atualizados para não falar besteira, mas a Tailândia dentro da Ásia, é um dos países que consome muito o futebol japonês, né? Então a J-League passa lá em exaustão, então é claro, né? Assim como outras equipes fazem também, né? O próprio Marinos, entre outros, trabalhar bem com esse marketing dos países menores, em aspas, né? Mas em questão de futebol menores que o Japão, para fazer o intercâmbio para o futebol japonês, é claro, vai ser melhor para a J-League, né? Então acho bem interessante que o Gamba também tenha entrado para essa turma de equipes aí que vem fazendo vem trazendo jogadores da Tailândia, que eu acho que vai ser bem interessante para um futuro bem próximo para o futebol japonês. Elias, só lembrando a galera que a rodada 11, né, que acontece já nesta quarta-feira, né, tem todos os jogos nos horários das 7 e 7h30 da manhã, lembrando que pelo menos o jogo do Verota Sendai e Sagan Tosu que foram adiados, né? E a rodada 12 acontece já no nosso próximo final de semana, dia 22/8, com jogos às 6 horas da manhã, às 7 e é isso. Então rodada 12 com jogos às 6 e às 7 horas da manhã no dia 22 e 23, e a rodada no meio de semana, a rodada número 11, com todos os jogos nos horários das 7 e 7h30 da manhã. Procurei o seu site de streaming, que nós já falamos todo o Rinomaru, stop.stream.tv, e assista a sua J-League, ou assista também a J2 também pelo canal internacional da J-League.
Maravilha, Thiagão. Só comentando que os 4 maiores países na Ásia onde se consome o futebol japonês é Tailândia, Indonésia, Malásia e o Vietnã, né? Olha, legal. E faz muito tempo, parando pra pensar, eu não lembro desde o último jogador relevante da Malásia na J-League, assim, não, claro, não teve muitos, mas assim, que chegou numa equipe de ponta, assim, pra talvez disputar a posição, já faz um tempinho já também, né? Da Indonésia? É, da Indonésia. Puxa vida. Da Indonésia, cara? É meio difícil de pensar, né, se já chegou algum assim, né? Mas é interessante que quando você começa a trabalhar, né, nesses países que você tem um intercâmbio, acho que é legal para você começar a trazer um pouco desses jogadores, até para fazer esse meio de campo, né? Acho que fica a parte de marketing é bem interessante, mas é claro, né, entre Indonésia e Tailândia, é claro que a Tailândia tá ali muitos passos a mais, né? Mas vai ficar aí essa dica aí pros ouvintes para pesquisar aí quais foram os jogadores desses países que o Urias citou e chegaram a ter bons jogadores ou jogadores que disputaram posição na J-League. Certo, meu amigo? Maravilha, Thiagão. Muito bom. Hoje o programa é um pouquinho mais rápido, até porque na semana já tem jogo. A gente também trouxe para vocês nesse Renomaru alguns técnicos aí, a gente vai trazendo de pouco em pouco. Se vocês acharem interessante, até para fazer um drop sobre isso, um programa solo só sobre os técnicos, deixe pra gente aí nos comentários aí, deixe sua opinião, que a gente vai estar lendo e depois respondendo com certeza. Certo, meu querido? Maravilha, Thiagão. Voltamos semana que vem? Até semana que vem, um forte abraço, muito obrigado, até. É isso aí, galerinha, nos vemos semana que vem. Renomaru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu! Abraço, tchau. Tchau.